A história começa com uma batalha incrivelmente feroz. Luna Ferry, conhecida como a Fada da Lua, está determinada a destruir qualquer pessoa digna do título de Imperador da Espada. Nangunbi, gravemente ferido, admite que baixou a guarda. No entanto, ele sente que cumpriu seu principal objetivo e está preparado para morrer ali, naquele momento. Sem hesitar, Luna Ferry lança um ataque devastador, semelhante a um meteoro caindo do céu. Book observa a camada de chamas vindo em sua direção. Com um olhar orgulhoso, aceita seu destino. No instante seguinte, uma explosão ensurdecedora domina o campo de batalha. Um sorriso triunfante surge no rosto da Fada da Lua, mas desaparece tão rápido quanto apareceu. No ponto de impacto, um clarão de luz ofusca tudo ao redor. É uma espada. Ion surge diante de Book, rechaçando o ataque com maestria e salvando seu amigo no último momento. Com um tom de desculpa, ele diz que se atrasou, mas agora cuidará pessoalmente do inimigo. Exausto, Book não consegue se mover, apenas observa. Ion avança em direção à Fada da Lua com determinação. Este é o tipo de amigo em quem sempre se pode confiar. Luna Ferry, confusa, não reconhece o espadachim que corre em sua direção sob o brilho de uma lua vermelho-sangue. Mas Ion não hesita, apresenta-se como aquele que irá destruí-la. Ele se autodenomina o Espadachim da Lua. Com um movimento devastador, a silhueta de um dragão vermelho gigante toma forma e despedaça a Fada da Lua. Ela sente seu corpo queimar enquanto cada célula se transforma em cinzas. Naquele dia, os céus testemunharam o poder dos 9 fios de energia de espada. 6 anos se passaram desde aquele evento. Agora, diante de nós está a propriedade Varion. Um menino cai no chão após ser atingido pela madrasta. Ela o chama de fraco e exige que ele se levante imediatamente. Ele treme com cada palavra cruel que ela profere. Ela o lembra de que hoje a família receberá convidados importantes. Aproveitando a situação, critica o menino por um trabalho mal feito no quintal, quebrando a vassoura que ele usava para varrer. Você está me ignorando porque não sou sua mãe de verdade? Ela pergunta com raiva. Abaixando-se, acrescenta, você obedeceria se fosse sua mãe que o abandonou ou seu pai, que ficou anos trancado no quarto? O menino apenas repete o não, em tom de desafio. Irritada, a madrasta o agride enquanto os irmãos assistem em silêncio. Alguns deles riem, zombam e cutucam o menino, mas o irmão mais velho não participa das provocações. Seu rosto expressa algo diferente, um misto de incômodo e preocupação. Enquanto isso, uma carruagem luxuosa atravessa a floresta. Dentro dela estão pessoas de classe alta, incluindo Nangonjon, que está sentado calmamente no teto da carruagem. Este é o mesmo clã cujo patriarca lutou na lendária batalha de anos atrás. Durante a viagem, um jovem pergunta: é verdade que o tio Ion é tão forte que até você, o Imperador da Espada, reconhece sua força? Sim, ele é incrivelmente forte, responde o Imperador da Espada, relembrando como anos atrás Ion dominava a arte da espada como ninguém. Se não fosse por ele, eu não estaria vivo hoje. A técnica de Ion, os 9 céus, era tão poderosa que poderia neutralizar até as melhores habilidades do clã Nangon. Mas, então, o jovem questiona por que tal técnica não é conhecida em todo o mundo. O imperador explica que Ion escolheu viver em paz e não compartilhar seu conhecimento com ninguém. Ele decidiu que era melhor assim para evitar problemas desnecessários. Ion tinha 2 esposas, mas era especialmente apegado à segunda. Infelizmente, ela faleceu durante o parto, anos atrás, o que o deixou sem vontade de viver. Desde então, ele se isolou no quarto onde ela morava, mergulhado em memórias. Quando chegarmos à propriedade, adverte o imperador, é melhor não mencionar a segunda esposa de Ion. Enquanto isso, no quintal da propriedade Varion, a madrasta continua a bater no menino. Ela é interrompida por outro garoto, que informa que o senhor havia saído do quarto. Ele saiu? Pergunta ela, incrédula. O motivo: a chegada dos cavaleiros do clã Nangon na aldeia. Ela comenta consigo mesma que Ion só saiu por causa da notícia de seu irmão juramentado, embora jamais tivesse atendido aos seus pedidos. Em seguida, ordena ao menino que limpe-se e proíbe que ele veja o pai naquele estado deplorável. Não desonre a família com sua aparência, ela o ameaça. Você sabe o que acontece se relaxar demais sem minha supervisão. Enquanto se vira para os outros filhos, chama-os de filhos e filhas maravilhosos, elogiando-os. O menino, porém, retira-se com lágrimas nos olhos, carregando a dor da humilhação e da agressão.
Todos começaram a entrar pelo luxuoso portão da propriedade. Ao passar, Beck lançou um olhar significativo para Mubek, deixando claro que esperava que ele fizesse o melhor para impressionar Nangon Yong. Ela se inclinou levemente e sussurrou: "Mostre o seu melhor." Um sorriso acompanhava a ordem, e Mubek imediatamente concordou, determinado a atender às expectativas da mãe. Enquanto isso, o menino estava sentado perto da cerca, com as mãos trêmulas. Seu corpo doía terrivelmente por causa da surra recente, e ele mal conseguia se manter de pé. Ele não fazia ideia de quando os convidados iriam embora, mas desejava profundamente que fosse logo. Seu braço latejava, e o estômago roncava alto, lembrando de que ele não comia havia algum tempo. Os olhos estavam pesados, e as mãos feridas latejavam de dor. O corpo começou a ceder, inclinando-se para o lado. Ele sabia que não podia cair. A madrasta o puniria severamente se descobrisse. No entanto, sua força o abandonou, e ele desabou no chão, incapaz de se levantar. Ficou ali por algum tempo, imóvel, até que sentiu a presença de alguém. Lentamente abriu os olhos, ainda tomado pelo medo. Quando percebeu uma figura próxima, começou a implorar por perdão, murmurando desesperadamente: "Desculpe, cochilei, não percebi." Ele repetia as palavras como se fossem um mantra, as mãos levantadas em um gesto de defesa. Ele até se chamou de idiota, temendo ter feito algo estúpido que pudesse irritar sua madrasta novamente. Porém, ao recuperar os sentidos, notou que não era Beck diante dele. Era uma garota incrivelmente bonita, usando um vestido luxuoso e brincos caros que brilhavam à luz do sol. O menino congelou, surpreso, enquanto a garota o observava em silêncio. Ela parecia confusa ao vê-lo ajoelhado na frente dela, e ele, ainda mais confuso, permaneceu imóvel. Enquanto isso, dentro da propriedade, as famílias já haviam se acomodado. O Imperador da Espada comentou que a família Varion era digna de se tornar sua aliada, uma possível conexão entre os clãs. Ele perguntou a Ion, que estava sentada em silêncio, o que achava da ideia. Ion, com sua postura calma, respondeu: "Agradeço pela oferta, mas acredito que é melhor que meus filhos escolham seus próprios casamentos." O Imperador da Espada concordou, dizendo que fazia sentido. Ion então acrescentou: "Os pais não devem ter o direito absoluto de decidir pelos filhos. A vida pertence a eles, não a nós." Beck, a madrasta, ficou irritada com a declaração. Com um tom acusador, disse: "Depois de tudo o que fiz por seus filhos, você não vai me ajudar?" Ela então comentou que, se os filhos de ambas as famílias realmente gostassem uns dos outros, a união seria natural. O Imperador da Espada concordou, observando que as crianças teriam muitas oportunidades de se conhecerem melhor. Beck aproveitou a ocasião e fez um pedido direto ao Imperador da Espada. "Posso pedir um favor?" Ele a ouviu com atenção, curioso. Beck expressou o desejo de que o clã Nangon aceitasse Mubek sob sua proteção. A esposa do imperador ficou surpresa com o pedido, questionando o que exatamente Beck queria dizer. O próprio imperador não parecia entender completamente. Ion, de forma tranquila, explicou: "O clã Varion não possui técnicas avançadas próprias. Gostaríamos de pedir um favor ao clã Nangon." O Imperador da Espada, intrigado, perguntou: "É normal que o filho mais velho não tenha herdado a técnica dos 9 céus?" Ion respondeu com confiança: "Tenho certeza de que Mubek já dominou a técnica da espada dos 9 céus." No entanto, o imperador parecia cético. Ele havia visto Ion usar essa técnica perfeita no passado, mas não acreditava que, no estado atual, Ion pudesse transmiti-la completamente. O imperador estava prestes a comentar sobre o Monte Vuda, mas foi interrompido quando Ion começou a tossir violentamente. Ele cobriu o rosto com a mão, tentando controlar a tosse, mas ela se intensificou. O copo em suas mãos caiu, derramando bebida sobre a mesa. A cena gerou pânico. Todos começaram a gritar por um médico, enquanto Ion continuava a tossir descontroladamente. Do lado de fora, no quintal, Mubek procurava pela garota que sua mãe o havia instruído a impressionar. Ele sabia que precisava encontrar a jovem Nangon Yong, mas não conseguia descobrir onde ela estava. De repente, ele ouviu vozes vindas de trás da cerca, como se alguém estivesse conversando ali. Curioso, aproximou-se para investigar. Era a terceira irmã da família Nangon, uma garotinha que se agarrava às roupas do irmão mais velho, Shun. Ela fazia perguntas incessantes sobre suas histórias de bravura.
Você realmente enfrentou e derrotou seu inimigo jurado? Ela mencionou ter lido em um romance que ele era conhecido como a Espada Nuvem Azul, capaz de destruir qualquer um que cruzasse seu caminho. Shun, com um sorriso discreto, confirmou que esse era seu apelido, mas explicou que não matava seus inimigos indiscriminadamente. A pequena garota, curiosa e cheia de energia, se chamava Souja. Quando Mubek a viu, correu até ela e se ajoelhou diante de Shun, pedindo desculpas pela atitude da irmã. Shun, no entanto, não se mostrou incomodado e garantiu que ela não havia causado nenhum problema. Quando ele perguntou o nome da garota, ela puxou a manga dele e se apresentou 2 vezes. Mubek considerou o comportamento dela rude e pediu-lhe que não fosse rude, mas Souja ficou indignada. Sou sempre educada. Você é que está apenas me julgando, respondeu ela. A disputa entre eles aumentou, e Souja declarou que o isolamento era uma desvantagem. Shun achou engraçado observar a briga deles. Ele pensou em como seria maravilhoso se sua irmã mais nova, Yong, fosse tão alegre. Naquele momento, Mubek segurou a cabeça de Souja, abaixou a própria cabeça e pediu desculpas a Shun por ela. Ele explicou que Souja era sempre muito animada e extrovertida. Finalmente, eles chegaram à conclusão de que ambos estavam procurando por Yong. Shun se ofereceu para apresentar Mubek a Yong, caso ele ajudasse a encontrá-la. Decididos a agir juntos, partiram em busca dela. Shun disse a Souja que Yong tinha um problema cardíaco. Enquanto isso, Yong estava diante de um menino que não conseguia descobrir quem ela era. Para ele, ela parecia incrivelmente linda. Ele se lembrou dos acontecimentos recentes, de como sua mãe havia dito que viriam convidados importantes. Suas roupas elegantes e joias falavam por si. Ela era definitivamente alguém importante. Mas ele não sabia como agir. Sua mãe havia ordenado que ele se afastasse, e ele tinha medo de outro castigo. Ele olhou nos olhos grandes e lindos da garota por mais alguns segundos, mas, aproveitando o momento, virou-se bruscamente e fugiu. De repente, ele sentiu como se seu corpo tivesse congelado no lugar. Yong o alcançou, segurou suas roupas e o jogou no chão à sua frente. O menino respirava rápido, e seu coração batia descontroladamente. Sinto muito, repetiu 2 vezes, sem erguer os olhos. A garota ficou em silêncio, observando e examinando seu corpo trêmulo. Ela não entendia porque ele continuava se desculpando. Ele nem tentou resistir quando ela o puxou com facilidade. Os hematomas em seu corpo não pareciam ser resultado de treinamento de combate. Muito provavelmente, ele estava desnutrido. Seu cabelo ruivo era semelhante ao do espadachim destruidor da lua. Ele devia ser filho dele. Mas por que estava com tanto medo? A garota se agachou na frente dele, ouvindo suas intermináveis desculpas. O medo em seus olhos era óbvio. Lentamente, ela estendeu a mão para ele. Sua mão chegou cada vez mais perto, e naquele momento ela entendeu tudo. Mas, para o menino, a realidade era completamente diferente. Ele tinha medo de todas as garotas, pois via uma ameaça em cada silhueta. Sempre imaginava a figura da madrasta, com sua mão terrível, pronta para puni-lo novamente. No entanto, aquela mão era gentil. Era a mão delicada de Yong, que percebia que o menino não estava sendo cuidado adequadamente. Ela passou a mão suavemente sobre sua cabeça. O menino abriu os olhos, incrédulo com o que estava acontecendo. Naquele momento, ele chamou o nome dela baixinho. A garota repetiu o nome dele com uma voz gentil. Seu nome era Shoga. E um Shoga, disse ela. Ela prometeu protegê-lo, passando a mão da cabeça dele até a bochecha. O menino começou a respirar mais rápido ao ouvir essas palavras. Ele não conseguiu conter uma lágrima, que rolou pelo seu rosto. Ao ver a lágrima, Yong gentilmente tirou a mão. Num instante, o rosto da criança ficou coberto de lágrimas e catarro, e seu choro quebrou o silêncio. A menina o abraçou com ternura, garantindo que tudo ficaria bem. Mas as lágrimas dele corriam cada vez mais fortes. Ela repetiu mais uma vez que estava tudo bem, segurando-o ainda mais forte. Então, ela se levantou e estendeu a mão para ele. Pela primeira vez na vida, ele viu uma mão feminina estendida à sua frente. Ele a tocou, e aquela mão não o bateu. Yong o conduziu atrás dela, segurando sua mão. O menino olhou novamente para o buraco na cerca por onde havia passado antes. Depois, olhou para a garota. Ela sorriu para ele,
e seus olhos eram gentis como os de um pássaro que nunca fez mal a ninguém. Juntos, eles se aproximaram do buraco na cerca. Ela subiu primeiro, e ele a seguiu com os olhos por alguns segundos. Ele olhou indeciso para aquela abertura, até que, de repente, a mão dela reapareceu. Desta vez, o menino a seguiu. A menina o levou para a cidade, onde a vida era agitada e havia muita gente. Lá, ela comprou uma comida deliciosa para ele e começou a alimentá-lo imediatamente. A criança comia como se nunca tivesse visto carne ou comida normal em toda a vida. De vez em quando, ele olhava para a garota, que sorria para ele o tempo todo. Depois de avançarem, encontraram um homem gigante que bloqueou o caminho deles. Yong-shog estremeceu com a simples visão dele, mas a garota permaneceu calma. Ela continuou segurando a mão dele com firmeza. O tempo passou, e a rua já estava escura. Enquanto isso, o Imperador da Espada sentou-se ao lado de Yon, que finalmente havia acordado, mas ficou chocado com sua condição. Como poderia o espadachim destruidor da lua estar tão impotente? Yon admitiu, envergonhado, que lamentava não ter forças nem mesmo para ficar de pé sem desmaiar. Pare de falar bobagem. Concentre-se em melhorar logo. Você deve se recuperar pelo bem de seu clã e de seus filhos, respondeu o Imperador da Espada. Mas Yong começou uma história sobre a técnica de seu clã sendo transmitida de Huan para Xuan. Yon sentiu que sua conexão com o equipamento do clã havia desaparecido. Talvez ela estivesse decepcionada com sua fraqueza. Ele supôs. Ele acreditava que, no dia em que ela o deixou, Yon Muron havia morrido por ela. Sua partida deixou para trás uma criança que se parecia com ele. No entanto, ele achava que não tinha o direito de conhecer essa criança. Tinha medo de odiá-la, embora soubesse que a criança não era culpada pela morte de sua mãe. Ele se desprezava como um homem miserável. O Imperador da Espada pediu que ele parasse, pois não estava acostumado a ver Yon tão fraco. Yon saiu da cama para pedir um último favor. Eu sei que não tenho o direito de dizer isso, mas por favor, cuide dos meus filhos. O Imperador da Espada, mais uma vez, pediu-lhe que parasse de dizer tais coisas, mas Yon não ouviu. São crianças pobres que cresceram sem supervisão dos pais. Este é meu primeiro e último pedido. Depois de ouvi-lo, o Imperador da Espada finalmente concordou. Naquela época, as esposas dos dois homens estavam na rua, enquanto eles estavam no pátio. Dois mestres entraram conduzindo Yong, que segurava a mão de Yon-shoga. A madrasta fez uma careta de indignação ao ver isso, enquanto a mãe de Yong olhou ansiosamente para a filha, verificando se ela estava ferida. Mãe, disse Yong, vendo o garotinho sujo ao lado dela, quem é esse? Beck apenas observava em silêncio. Imediatamente correu até o menino, demonstrando preocupação. Meu Deus, por que você está nesse estado? Como você está se sentindo? Você sabe como parte meu coração ver você assim. Ela continuou fingindo simpatia. Agradeceu a John por encontrá-lo, como se sentisse culpada por ele ter ficado fora o dia todo, mas Yong viu através dela, seu rosto mostrando descrença nas palavras falsas de Beck. Naquele momento, Chão apareceu no quintal. Ele caminhou até John, dizendo: achei que você tivesse chegado ao telhado de novo. Então seu olhar caiu. Ele viu John segurando a mão do menino. Mac também assistiu à cena. Ele observou a garota segurar a mão de seu irmão mais novo. Estava sem palavras e não conseguia dizer nada. As crianças pareciam cansadas, e Shun, percebendo isso, ofereceu-se para entrar. Yong manteve os olhos em Yong. Ele ficou com a madrasta porque ela disse que eles iriam segui-lo. O menino foi tomado de medo e começou a tremer. A madrasta disse friamente: eu disse para você ficar longe. Você quer que todos saibam que sua mãe biológica é, na verdade, sua madrasta? O menino apenas repetiu: sinto muito. Mas a madrasta já estava olhando para John. Ela sussurrou entre dentes: o que há com aquela? No 7º mês do mesmo ano, o grande espadachim Yong-shan morreu durante o sono. Assim que ele morreu, Beck Miju convocou a aliança de clãs para novas ações, e guerreiros de outros clãs responderam ao seu chamado. Os guerreiros do clã Beck ficaram conhecidos como o Esquadrão Tigre Branco da Mansão Arion. Quando Yong Mek foi estudar com o clã Nangon, aconteceu o seguinte: Mid tornou-se oficialmente o senhor da Mansão Varion. Ela entrou no anexo de Eon Murion. Nessa sala, Beck espalhou coisas por toda parte, tentando encontrar alguma coisa.
Fez as pessoas atrás dela rastejarem de joelhos e procurarem com ela. Eles revistaram todos os cantos da propriedade, mas tudo foi em vão. Mestre Yong não deixou nenhum manual de artes marciais, mas ela se recusava a acreditar. Beck tinha certeza de que a mulher estava se referindo a algum tipo de tecnologia avançada. Ela ordenou que todas as coisas relacionadas a Yong-chan fossem transferidas para o armazém, para que nada lembrasse de sua existência. Sim, senhora, respondeu o homem, rastejando de joelhos na frente dela como um cachorro obediente. Naquele momento, um membro sênior do esquadrão foi até os soldados do Tigre Branco e ordenou que todos se reunissem imediatamente em frente ao prédio anexo. Mas Beck tinha mais um pedido. Quando terminar com essas coisas, tranque esse bastardo, acrescentou ela friamente. Por aberração, ela quis dizer Yong-shoka. O menino estava trancado em uma enorme caixa de madeira que parecia um antigo hangar ou depósito. Este se tornou seu novo quarto. O homem que o trancou explicou que não era nada pessoal. Ele estava fazendo isso apenas para sua própria sobrevivência. O pequeno implorou por ajuda, mas ele simplesmente fechou o portão silenciosamente e disse: "Os pertences do seu pai permanecerão com você. Considere isso uma forma de homenagear sua morte." O menino viu a luz desaparecer lentamente enquanto o portão se fechava, separando do mundo livre. Ele foi deixado sozinho no escuro. A sala estava fria e estranha. O celeiro inteiro estava cheio de lixo desnecessário, tudo espalhado e caído à sua frente, alguns livros, pedaços de pano rasgados. A criança sentou-se, com medo, o que apertou seu coração como um anel de ferro. As lágrimas não paravam de escorrer de seus olhos. Ninguém sabia quanto tempo ele ficaria ali. Essa questão o incomodava ainda mais. Chegou a noite, durante a qual, exausto, simplesmente adormeceu. Um raio de sol começou a romper as rachaduras nas paredes de madeira. Várias tábuas subiram para deslizar seu café da manhã. Se é que se podia chamar aquilo de café da manhã, seria um pedaço de pão amanhecido e uma tigela de água. Para ele, era feriado, porque a fome era mais forte que qualquer outra coisa. Ele comeu aquele pão como se fosse o bolo mais delicioso do mundo, mas a dureza do pão era sentida a cada mordida. Ao examinar um pedaço de pão, ele notou algo brilhando no canto do galpão. O que poderia ser nessa pilha de lixo? Como já estava claro lá fora, o medo diminuiu e ele decidiu correr e dar uma olhada. Ao se aproximar, viu como o brilho ficava ainda mais forte. Ele começou a afastar o lixo que bloqueava a passagem. À sua frente apareceu um espelho enorme e incrivelmente bonito, com uma moldura decorada com padrões de mármore azul. O espelho estava coberto por uma espessa camada de poeira, e ele não conseguia ver nada nele. Ele levantou a manga e passou algumas vezes na superfície, tentando limpar a poeira. Depois de limpar um pouco o espelho, ele congelou, olhando para seu reflexo. Uma voz pequena e rouca saiu de seus lábios. "Você também está abandonado, certo?" Ele se moveu, e o garoto no espelho fez o mesmo. Mas ficou assustador quando, ao começar a sentir medo, o reflexo olhou para ele com um sorriso. Lá fora, o ar esfriou. Na frente do galpão, estava um guarda com uma lança nas mãos. Algum tempo se passou, e o chão ficou coberto de neve. Os guardas foram até o galpão e não sabiam se ele ainda estava vivo, mas a comida que lhe era trazida sempre desaparecia. Então decidiram que, provavelmente, ele ainda estava vivo. Os próprios guardas brincaram que eles mesmos poderiam morrer congelados nessas condições. Um dos guardas apenas reclamou da diminuição das porções de comida para o menino. Eles acreditavam que, em breve, teriam que retirar seu corpo. Mas o pequeno ainda estava vivo. Ele sentou-se em frente ao espelho e observou seu reflexo dançar. "Você está me distraindo. Você não pode simplesmente ficar parado? Não tenho mais medo de você, entendeu?" Na verdade, ele não tinha forças para ter medo. Estava quase morrendo de frio. Ao ouvir essas palavras, seu reflexo congelou no lugar. Parecia que estava claro, na reflexão, que não seria assim. Ele foi para o canto e pegou o bastão que estava ali. O que ele está fazendo? Por que começou a dançar de novo? Shoka não entendeu, mas decidiu que não era da sua conta. A princípio, ele ficou surpreso, mas o reflexo não conseguia sair do espelho, então ele não teve mais medo. Ele tinha certeza de que o reflexo se comportava assim porque ele não estava prestando atenção nele. De repente, os movimentos com o bastão nas mãos tornaram-se incrivelmente graciosos e bonitos.
Choca olhou mais de perto e sentiu que esses movimentos lhe eram familiares. Esta é a técnica dos 9 céus. Ele se lembrou de como sempre observava seus irmãos praticarem. Sim, esta é definitivamente uma arte marcial dos 9 céus. Mas como o reflexo conhecia as técnicas do seu clã, ele se lembrou das palavras do mestre. Se você usar as artes marciais corretamente, poderá circular a energia interna e gerar energia yang. Foi exatamente isso que o mestre explicou durante o treinamento de Muba. O primeiro passo na arte dos 9 céus é criar e manter essa energia. Choca apertou o bastão nas mãos e começou a observar. Ele se lembrou de como seus irmãos conseguiam criar ar quente mesmo no inverno. Foi uma chance de se aquecer nesse frio. Ele ergueu o bastão, pronto para tentar. Repetiu claramente os movimentos que viu no espelho. Não se preocupe, não estou repetindo porque quero. Ele sussurrou. Ele entendeu que, se não fizesse nada, iria congelar. Repetir aqueles movimentos era a única saída. Se for realmente a técnica dos 9 céus, talvez eu consiga sobreviver ao frio. Mas a primeira tentativa de pular fracassou. Ele tropeçou e caiu no chão. O reflexo parecia apenas zombar dele, mostrando um movimento complicado. Enquanto isso, o mesmo clima frio e cortante assolava lá fora. Mas o menino não desistiu e continuou repetindo o reflexo no espelho. Seus movimentos tornaram-se mais suaves e precisos. Agora o reflexo apenas ficou parado, observando em silêncio. O suor escorria pelo rosto de Choca. Ele fez isso. O frio não era mais sentido. Seguindo os movimentos do reflexo, ele criou ar quente ao seu redor. Se continuar assim, posso sobreviver a mais um dia frio sem problemas. Mas, de repente, o reflexo começou a ficar com raiva, agitando os braços. Parecia que Choca não precisava mais estudar tanto. Fogo começou a aparecer ao seu redor. Choca explicou timidamente que não estava tentando repetir todos os movimentos perfeitamente, só queria se aquecer. De qualquer forma, agradeceu ao reflexo por não estar mais congelando e pediu para não ser incomodado. Ele até pensou que, como o reflexo se tornará inútil, seria melhor apenas fechar o espelho. Mas, de repente, percebeu algo estranho. O reflexo deu o próximo passo, que surpreendeu Choca. Ele executou o movimento com tanta clareza que causou uma impressão incrível. O que é isso? Pensou Choca, pois nunca tinha visto tais técnicas antes. Aos poucos, ele começou a perceber que aquilo era mais do que apenas treinar a técnica dos 9 céus. Admirando a beleza dos movimentos, declarou em voz alta: "Não me interesso por artes marciais. Você realmente acha que vou tentar repetir esses movimentos complicados e rígidos?" Seu reflexo sorriu em resposta e então começou a fazer caretas e mostrar a língua. Parecia um desafio. "Você consegue?" Choca não iria admitir a derrota. Ele agarrou o bastão para provar que poderia repetir o movimento. Em um instante, vários dias se passaram. O ar no galpão soprava com tanta força que todo o lixo que estava sob os pés se espalhava pelos cantos por causa dos balanços. Seu olhar tornou-se afiado e focado. Foi muito mais difícil do que os movimentos anteriores. Mas, se eu conseguir repetir essas técnicas, o que acontecerá então? Afinal, o reflexo já estava fazendo algo verdadeiramente incrível. Choca ficou triste por um momento, pensando que, desta vez, também nada daria certo. Isso o irritou ainda mais, porque ele não tinha ideia de como fazer, enquanto o reflexo apenas zombava dele.